Hoje a gente vai trazer para vocês aqui detalhes sobre a saída traumática de Gugu Liberato do SBT. Porque tem muitas pessoas assim que acham que quando ele deixou o canal foi tudo tranquilo, tudo amigável. Bem, não foi dessa maneira. O negócio foi bem mais complicado e um dos motivos ou uma das assim principais razões já se perdurando há muito tempo. Então foi o estopim para ele poder sair de vez e aceitar a proposta que pegou todo mundo de surpresa para ir para a Record. A gente vai relembrar um dos momentos mais impactantes, sem dúvida alguma, da televisão brasileira. A saída traumática de Gugu do SBT em 2009, que foi um fato que chocou o público e marcou a história do SBT e do próprio até apresentador. Gugu, ou Augusto Liberato, como é o seu nome completo, estava no SBT desde 1981, onde se tornou uma das maiores estrelas da emissora com o programa Domingo Legal, se tornando um dos mais importantes do canal, liderando a audiência ali em diversos momentos contra a Globo. O horário original ali onde o programa, era exibido era o meio-dia, mas 97 foi movido para a faixa das 4, era exibido de 4 até as 8 da noite, onde chegou a superar o Domingão no Faustão, colocando o SBT em liderança nos domingos e consolidando o Gugu como uma figura central na televisão brasileira. Porém, com o passar dos anos, o Domingo Legal começou a enfrentar problemas de audiência, principalmente após polêmicas, como a exibição que, de certa forma, ferrou com a carreira do Gugu em 2003, um vídeo envolvendo membros do PCC, que levou a questionamentos ali sobre a veracidade das informações, e isso impactou negativamente a imagem do apresentador. Mas ele não foi demitido nem suspenso. Mas o momento mais crucial chegou em 2009, quando o Silvio Santos decidiu mudar novamente ali o horário do Domingo Legal, colocando ele de meio-dia às 4 da tarde, enquanto o programa Silvio Santos passou aí ao ar das 4 às 10h30. Essa mudança, junto com a saída do diretor do programa e também algumas alterações na receita publicitária no dinheiro, acabou sendo o estopim para que Gugu saísse do SBT. Gugu alegou que essas mudanças configuravam uma quebra de contrato, pois seu acordo previa que todas as decisões importantes sobre o programa precisavam ser discutidas entre ele e a emissora, caracterizando uma relação de sociedade mútua. Advogados do Gugu chegaram a estudar uma ação contra o SBT por rompimento unilateral, enquanto a emissora negou qualquer ação unilateral, afirmando que Gugu foi informado das mudanças por telegrama e que, segundo o contrato, todas as decisões sobre o roteiro comercial e conteúdo eram de responsabilidade exclusiva do SBT. Ou seja, o Gugu não gostou de ter ali o horário do seu programa alterado e também, com certeza, quando você mexe no dinheiro, porque você recebe um valor, aí de uma hora para outra você passa a ser meio que boicotado, não tem como você ficar contente. Depois de toda essa polêmica e da decisão polêmica de sair, o Gugu concedeu, o Gugu, uma entrevista naquele tempo para a revista Veja, onde ele revelou alguns detalhes importantes sobre a sua insatisfação no SBT. Ele afirmou que estava insatisfeito já desde 2006, quando o Silvio Santos impõe uma redução drástica em seus ganhos, que caíram de 4 milhões de reais por mês para no máximo 2 milhões. Segundo o Gugu, o sistema que foi instituído na época acabou o incomodando demais. O transformou ele de funcionário contratado para sócio do programa. Então, os lucros passaram ali a ser divididos. Então, aquele valor alto que ele recebia foi fatiado. Então, era 2 milhões para o SBT, para o Silvio, e 2 milhões para o Gugu. Então, os lucros do Domingo Legal passaram a ser divididos com o SBT. Mas, ao mesmo tempo, também, não só por conta disso, do negócio de dinheiro, não. Teve também a questão dele assumir responsabilidades que ele entendia que não faziam mais parte da função dele de apresentador. Então ele tinha que discutir reajustes de salários da equipe, planejamento de gasto da produção. Ele confessou que essas tarefas, com o tempo, passaram a angustiar ele. Além disso, o Gugu também relatou que se sentiu desprestigiado ali do SBT.
Ele citou uma campanha de marketing que o canal fez, que incentivava ali anunciantes a investir em alguns programas como a Hebe, como a Praça é Nossa, como o programa Silvio Santos, mas estranhamente o programa Domingo Legal não estava incluído nessa campanha, para os anunciantes poderem anunciar. Nesse momento, segundo o Gugu, ele percebeu que já não importava mais para a emissora, sentimento que, segundo ele, foi decisivo para tomar a decisão de mudar de casa. E isso não é um caso isolado, não. Como ele mesmo comentou, e como a gente pode observar em outros casos recentes, muitos apresentadores, né, começam com um papel fundamental na emissora, entregando resultados, audiência e inovando, mas com o tempo eles acabam sendo pulverizados, né, desvalorizados. A emissora passa a investir em outras atrações e o apresentador, que um dia foi central, começa a perder importância. Um exemplo é o caso da Eliana, que também saiu do SBT por sentir falta de investimento e valorização, mostrando que o mercado de televisão é muito implacável e que mesmo estrelas consolidadas podem ter seu espaço ali reduzido com o tempo. A própria Hebe saiu do SBT por conta disso também, os incômodos que estavam tendo ali com mudanças de horário, né? O Silvio ele sempre teve esse negócio de mudar o programa de horário e não importava ali se o apresentador gostasse ou não, ele mudava mesmo e dane-se. Com o próprio Celso Portiolli mesmo acontecia muito isso. Ele apresentava ali um programa, tirava do ar, o próprio Curtindo uma Viagem, que o Celso sempre comentou que era um dos programas que ele mais gostava de fazer. Ele produzia o programa, dirigia, editava, e o programa estava dando uma baita audiência, só que não estava dando faturamento. E esse programa foi simplesmente tirado do ar. Mesmo batendo de frente com a Globo, mesmo incomodando a Globo, isso o Silvio tirou o programa do ar, isso irritou muito o Celso, até ele pensou em sair, porque ele tinha recebido uma proposta da Globo há um tempo atrás, acabou não indo, porque o Silvio cobriu lá a proposta dele e tal, manteve na emissora, e aí depois ele acabou colocando, né, o programa dele no ar, que foi Curtindo uma Viagem. Nesse sentido, a história de Gugu no SBT ilustra uma realidade do mundo geral da televisão. Início promissor, sucesso consolidado, mas decisões de gestão, mudanças de horário, desinvestimento e falta de reconhecimento que acabam levando ali até mesmo um dos maiores nomes da casa, como o caso do Gugu, a se sentir desprestigiado e decidiu acabar mudando de emissora. É uma lição sobre a valorização política interna e também sobre a carreira de um apresentador, que pode ser muito impactada por fatores aí fora do seu controle. E o Gugu ainda afirmou nessa entrevista que ele iria apresentar como proposta que foi feita pela Record um talk show, né? Nessas propostas feitas, né, quando ele foi chamado para ir para lá, ele iria apresentar um talk show na Record News, que ele até estava bem assim esperançoso, com uma baita expectativa, né, porque ele sempre foi apresentador de programa de auditório, mas nunca apresentador de talk show, né, tipo Danilo Gentili, Pedro Bial, e ele iria começar na Record News, só que isso acabou não acontecendo. Depois ali da saída dramática do SBT, em 2009, Gugu chegou à Record para poder recomeçar ali a sua carreira com um novo programa dominical. Inclusive, até a gente colocou na nossa página do Instagram, esse vídeo você pode procurar lá, que ele chegou a se despedir do programa dele, Domingo Legal, dizendo que ia voltar no domingo. Por que ele se despediu e não voltou? Porque no contrato com a Record, ele iria só começar a fazer o programa dele, Gugu, em 2010. Então ele iria cumprir o contrato todo dele no SBT até o fim, e aí quando terminasse o contrato ele iria para a Record. Só que o Silvio não gostou dessa ideia, dessa possibilidade, porque ele foi pego de surpresa com essa saída do Gugu para a Record. Isso incomodou muito as pessoas lá dentro, e o Silvio Santos teve uma reunião com ele lá, e eles optaram por encerrar o vínculo sem ter multa, sem ter pagamento, porque a Record inclusive até ia pagar a multa, se ofereceu a pagar a multa de rescisão, porque o contrato dele ia ser rescindido, porque ele tinha um contrato ainda a cumprir. A Record ia pagar essa multa, só que ele não quis, iria encerrar o contrato do SBT e depois, em 2010, iria para a Record. Só que o Silvio optou por encerrar eles mesmos ali o vínculo, né, de boca mesmo, e aí depois o Gugu pôde estrear com seu programa em 2009 mesmo, com o Programa do Gugu, que estreou no dia 30 de agosto de 2009, às 8 da noite. A sua estreia foi cheia de expectativa, mas também marcada por pequenos erros técnicos. Incluído na estreia, o Gugu, durante um evento, durante uma apresentação, né, do Blue Man, ele chamou o programa do Gugu de Domingo Legal. Mas também, né, o hábito que ela estava mais
35 anos no SBT, não tinha como, né, o cara de uma hora para outra assim, deixar de falar Domingo Legal. Depois ele pediu desculpas e tudo. E o programa dele foi exibido inicialmente na faixa nobre, às 8 da noite, mas acabou enfrentando baixos índices de audiência, né? Porque uma coisa é o Gugu no SBT, outra coisa é o Gugu na Record. Inclusive, esse programa dele, né, que foi feito na Record, era a mesma coisa do Domingo Legal. Até os quadros eram a mesma coisa. Tinha Construindo Sonho, tinha vários quadros semelhantes, muito iguais. E a audiência, a baixa audiência, foi assim, um dos fatores determinantes para que ele passasse por uma mudança de horário, porque ele perdia constantemente para o programa Silvio Santos, na Grande São Paulo. Em maio de 2010, para poder tentar recuperar o público, o programa do Gugu passou a ser exibido, começou às 8, passou a ser exibido às 4 da tarde, depois ali do Tudo é Possível, comandado pela Ana Hickman, em uma tentativa ali de ajustar a estratégia de programação. O Gugu continuou na Record durante alguns anos, enfrentando altos e baixos, com momentos de destaque, como em 2015, quando ele retornou nessa fase aqui, à televisão, porque o programa dele dominical durou até 2013. E aí não deu certo, o programa não conseguiu fazer frente à concorrência e o programa ele acabou ficando fora da televisão em 2013 e voltou em 2015 com um programa durante a semana. E aí teve vários momentos de assim auge, com algumas entrevistas polêmicas, né, por exemplo, ele entrevistou a Suzane Richthofen, né, onde ela revelou ali detalhes, né, do crime que chocou o Brasil. E inclusive essa volta dele, esse programa aqui, né, chegou a marcar 17 pontos de média com um pico de 19 e teve 30% de share. E chegou a liderar durante 1 hora e 28 minutos, mostrando que o Gugu ainda tinha força no mercado televisivo. Só que aí, com o tempo, ao longo ali dos anos, ele manteve o seu trabalho na Record, mas o programa passou a ficar desgastado e ele começou a apresentar alguns talent shows, como alguns programas de fora, como o Power Couple e o último Canta Comigo, que foi o último programa que ele fez após o seu trágico, né, acidente em 2019. E dizem algumas informações que nesse período o Gugu estava negociando o seu retorno para o SBT. Ele ia voltar, só que com certeza ele não ia voltar daquele jeito que o colocou no alto. Com certeza ele voltaria apresentando um programa diferente, um programa de menor audiência, porque até na homenagem que eles fizeram para o Gugu em 2019, né, pela morte dele no Domingo Legal, a homenagem foi só no Domingo Legal. Quando acontece assim, mortes de grandes nomes, como foi o caso da Hebe, a programação inteira do SBT foi derrubada para fazer homenagem para a Hebe. No caso do Gugu, não. No caso do Gugu, foi só o Domingo Legal e pronto. A programação restante seguiu normal. Então, até isso, ou seja, até naquele período de 2019, eles ainda não tinham superado essa saída dele, né, para a Record. Até algumas filhas já até comentaram em entrevistas que essa saída dele foi assim muito. Ninguém gostou, né? Porque o cara se criou, né? Mas também se ele realmente não estava tendo uma condição legal, não tinha por que continuar. Igual o caso, se, por exemplo, você vê um dia o Celso Portiolli saindo do SBT e indo para Globo. Isso vai pegar muita gente de surpresa, porque o Celso se criou no SBT, praticamente, né? Então, o Gugu também foi um caso. Mas se ele não estava se sentindo bem mais lá, se sentindo desprestigiado, não tinha como ele continuar. Ele foi para ter ali, ou esperava, né, que ia ter uma condição melhor. Acabou que não teve também, porque o programa dele teve altos e baixos. Até o Liminha contou que ele também tentou chamar o Liminha para ir com ele para a Record, mas o Liminha não aceitou, continuou no programa Silvio Santos e está até hoje aí com a Patrícia. Mas hoje eu compartilhei com vocês os bastidores traumáticos da saída do Gugu do SBT em 2009, que não foi tão legal, tão assim amigável como muitas pessoas esperavam. A relação do Gugu com o Silvio continuou normal. Não foi assim uma das melhores, mas foi uma relação assim, ok. Tanto que eles conversaram sobre essa questão de encerrar o contrato sem ter pagamento de multa. Mas que isso pegou muita gente de surpresa, óbvio que pegou. Pegou as filhas de surpresa, pegou os apresentadores lá dentro, mas ele ficou um tempinho na Record e ia voltar em 2019 se não fosse por aquele acidente traumático que pegou muita gente de surpresa. Aqui foi quando eles se reencontraram, anos depois, né, que o Silvio Santos foi na casa do Gugu,
né, para um almoço, onde o Gugu presenteou o Silvio com uma estátua de cera, uma baita estátua de cera, e aí então, ou seja, a relação deles, né, mas foi só o Silvio lá, não foi as filhas não, foi só o Silvio com a mulher dele, a Iris, então, ou seja, a relação deles ainda naquele período estava ok, não estava ruim, mas também não estava boa, estava uma relação ok. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, nós estamos lá, você pode acompanhar muitas informações sobre os bastidores da televisão e também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. A gente se vê amanhã, 5 da tarde, com tudo que envolve os bastidores da mídia. Abraço.